Olá, gente. Boa noite. Tudo bem? Espero que esteja. Antes da gente começar esse vídeo, eu já vou falar para vocês ativarem, se inscreverem e ativarem o sininho. E no final do vídeo, se vocês gostarem, deem aquele joia para ajudar a gente no canal, ok? Bem, vamos lá. Hoje eu vou fazer um relato de uma história que aconteceu comigo. Já até contei um pedacinho dela aqui, mas eu resolvi hoje colocá-la novamente, né? De forma que ela vai ser o foco, no caso do nosso vídeo. Eu, há um tempo atrás, eu tive uma tentativa de autoextermínio. Eu fiz uma tentativa de autoextermínio, né? Para quem não sabe o que significa, eu tentei suicídio. E na medida em que eu tomei os medicamentos que eu tomei, que eu acreditava que poderiam, de repente, vir a no caso, levar a óbito, eu peguei as duas cartelas dos remédios todos que eu tomei, foram 2 ou 3, e eu levei até o meu marido e mostrei a ele o que eu tinha feito. E ele imediatamente já ligou para o meu pai, que é médico, já ligou para minha mãe para que ela fosse buscar o meu filho na escola, explicou o que aconteceu e foi comigo para o hospital. E lá eu fiquei internada no CTI durante uma semana. Na verdade, eu fiquei 4 dias no CTI e 3 dias no quarto normal, né? Sem expectativa de alta, só que eu acabei ficando uma semana. Mas na verdade eu não tinha muita expectativa de alta, nem sabia se eu sairia dali para casa ou para um hospital psiquiátrico. O que acontece é que eu tenho hoje plena consciência de que eu fiz isso de forma a pedir socorro, né? Como aquilo que a gente falou, uma forma de chamar atenção, uma forma da gente querer aparecer. Mas é um pedido de socorro, né? Nesse próprio hospital mesmo é que me deram esse alerta, fala, cuidado com essa expressão, chamar atenção, aparecer, porque isso despreza muito, né? Faz com que a seriedade do ato não seja tão conhecida, né? As pessoas não têm tanto conhecimento de como é sério o que aconteceu, né? E muita gente fala, pô, aí ali, ó, tentando aparecer, querendo aparecer e tal. E ainda tem muita gente com esse tipo de pensamento. O fato é que não deixa de ser uma verdade, mas é um pedido de socorro que pode acabar numa fatalidade, né? E foi uma pergunta que meu pai mesmo fez para mim. E se tivesse acontecido? E se você tivesse conseguido atingir esse objetivo que no fundo você não queria, né? E depois que eu estava salva, eu vi que eu tinha magoado a minha irmã, as minhas 2 irmãs, a minha mãe. Eu não tive consideração pelo meu filho, que tem 3 anos. Na época ele ia fazer 3 anos, né? Tava para fazer 3 anos. Então, eu tive realmente, assim, uma série de críticas, autocríticas, né? Coisas minhas, porque o que eu queria, na verdade, era que o meu marido ali naquele momento me ajudasse para alguma coisa qualquer, né? Como se ele tivesse a capacidade de enfiar a mão dentro do meu peito e arrancar de dentro de mim aquela angústia e aquela ansiedade. Eu estava pedindo para ele me ajudar de uma forma que eu não sabia qual era, né? É óbvio que tem muitas coisas que ajudam uma pessoa quando ela tá mal, mas ele não tinha disponível nada daquilo, né, que pudesse me ajudar. Ele não poderia, por exemplo, chegar para mim e falar, quer saber, vamos agora juntar, fazer as malas e vamos viajar, vamos fazer uma viagem, um tour pela Europa. Não tinha condição, entendeu? E isso poderia, de repente, me animar? Poderia, com certeza, entendeu? Tem casos que nem isso, tá?
poderia acontecer. Mas existem alguns casos que as pessoas fazem isso, né? Eu já vi muita gente que tem grana em que o filho entrou numa de depressão, estava ali no momento triste, no momento mal da vida dele, de repente, assim, ao ponto, né, de chegar a ter uma depressão, e a pessoa foi, ganhou uma viagem ali, foi para a Austrália, né, foi passear e pronto, e voltou ótima. Enfim, não sei se curada, mas que voltou com um outro astral, voltou. Então, mas naquele momento, meu marido não poderia fazer isso. Aliás, ninguém da minha família poderia fazer, né? E eu também não estava ali, não, eu quero isso, eu quero aquilo, não. Eu estava mal por algum motivo, não me lembro qual, alguma coisa que me deu muita raiva, né? Alguns problemas pelos quais eu estou passando, que naquele momento desencadeou uma raiva muito grande em mim. E eu me senti totalmente impotente, então resolvi fazer isso, porque eu falei, essa vida não serve mais para mim, e eu tinha certeza de que eu não queria mais estar viva, né? Eu não queria, mas de alguma maneira tinha alguma coisa dentro de mim que falava, não, você precisa continuar, né? Isso vai mudar. Então, é por isso que eu fui lá e mostrei pro meu marido que foi que eu fiz, né? E aí eu fiquei internada, e essa semana que eu fiquei internada foi muito triste, muito triste. Eu tive, assim, muito aprendizado. Primeiro porque no CTI você não pode ter nada com você, você não pode ter seu celular, você não pode ter nada com você. Os seus pertences, né? Roupa, material de higiene, tudo, é levado por uma pessoa da família para você, e ele não fica assim ali do seu lado, ele fica numa distância, você não pode levantar da cama, você está toda ligada, como se você tivesse ligada na tomada, tá toda conectada em alguma coisa ali, tá toda monitorada, porque tudo aquilo que tá ligado ali ao seu corpo tá monitorando alguma coisa. Então, qualquer diferença, qualquer apitozinho, vem uma enfermeira, vem um médico correndo. Então, você não pode se levantar para nada, não pode se levantar para dar nem para dar uma volta em volta da cama, se você não estiver sendo monitorado, se você não estiver ali perto de você um enfermeiro, um médico, pedindo para que você fizesse isso. Então, eu só levantava quando chegava o médico, por exemplo, o fisioterapeuta, para poder saber se estava tudo bem, eu estava conseguindo andar, se estava com algum problema, por conta de ficar muito tempo deitada, enfim. Então, eram essas coisas. Banho eu tomava deitada na cama. Não era, eu não tomava, né? As pessoas que me davam. Né, xixi, cocô, fazendo em fralda ou na comadre é comadre? Não sei agora como é que fala, se é comadre ou se é comadre. Mas enfim, vocês entenderam. E era isso. A minha vida foi desse jeito. A única coisa que eu tinha disponível para mim ali era uma TV que ficava longe. E eu, assim mesmo, se quisesse desligar, eu tinha que puxar a campainha e pedir para alguém desligar para mim, porque eu também não tinha acesso ao controle, nada, nada. Não tinha acesso a nada, né? A visita poderia ocorrer, era uma vez por dia, tinha um horário certo, que era o horário que meu marido ia lá e ficava comigo. E meu pai, por ser médico, ele conseguia ficar mais tempo comigo lá. Ele ia mais vezes e ficava mais tempo comigo, conversando comigo lá, para eu não ficar muito sozinha. E aí eu percebia o quanto eu mobilizei. E aí, de repente, alguém pode dizer, fala assim, você conseguiu o que você queria, você conseguiu aparecer. Não, eu não consegui o que queria. Sabe por quê? Porque aquela angústia, aquela ansiedade, ela não saiu de mim. A minha vida não mudou totalmente depois que eu saí dali assim. Não mudou. Eu não passei a ter tudo o que eu queria ali, naquele momento. Quem mudou fui eu. Então a minha vida mudou porque eu mudei. Eu mudei a minha maneira de enxergar a minha vida. A minha vida não mudou sozinha. Fui eu que mobilizei. Ah, amor, sim, você se mobilizou tentando se matar.
Eu poderia ter feito exatamente a mesma coisa sem tentar me matar. Eu poderia ter enxergado as coisas com outros olhos sem tentar contra a minha própria vida. Então, é isso que acontece. Muitas vezes, quando você tenta, quando uma pessoa chega a esse ponto, quer dizer, o que aconteceu comigo? Eu não vou falar que é o que acontece, mas eu vou dizer, aconteceu comigo, vi na minha cabeça o tanto de pessoas que eu tinha magoado. Eu fiquei 2 dias sem ver meu filho, eu pirei. Eu deixei as enfermeiras, os médicos malucos lá, porque eu não parava de apertar aquela campainha o tempo inteiro, pedindo mais remédio, precisando dormir assim, conseguia, pedindo, né, um mata-leão, alguma coisa assim para eu poder conseguir ficar tranquila, e a saudade do meu filho aumentando. Teve um dia que eu tentei falar com ele, aí eles chegaram a liberar o celular para mim, eu tentei falar com ele, uma conversa de vídeo. Eu tive que me segurar muito para não chorar, porque ia ser pior para o meu filho, mas foi pior para ele de qualquer maneira, porque ele ficou chorando, me vendo, porque ele quer uma mamãe, quer uma mamãe. Aquilo ali para mim foi horrível. Meu filho teve febre alta, então ele teve ele sacou que tinha alguma coisa errada acontecendo, então eu não podia estar com ele estava com febre, eu não podia estar com ele, né? E minha mãe e minha irmã levando e buscando ele na escola. E nesse momento, né, da febre, eu não lembro se foi no final de semana ou se ele deixou de ir para a escola, mas enfim, eu sei que eu abalei, né, muita gente, meus amigos, né, pessoas que eu conheço até, assim, eu conheço bem, mas que eu não tenho tanto convívio, assim, ficaram sabendo e ficaram muito impressionados, falaram, gente, como assim, né, é aquilo que eu falei, a gente vê a pessoa, né, no dia a dia, ali na internet, alguma coisa, a gente não imagina o que pode estar acontecendo com aquela pessoa ali por dentro, o que tem no interior daquela pessoa, né? A gente acha que tá sempre tudo bem com ela e não tá, e aconteceu isso, muita gente, né, ficou impressionada por isso, né, por conta desse tipo de coisa, falou, não, ela, como assim a Bianca, né, como assim essa pessoa fez isso, né, por quê? Qual foi o motivo, né? E não existiu um motivo. O que existia era só uma falta de vontade de viver, porque eu não queria fazer as coisas. Simplesmente por isso, eu estava sem vontade de viver, sem vontade de me sentir viva naquele momento, né? Mas quando eu saí dali, eu saí com um propósito. Eu falei, olha, embora eu ainda tenha medo, porque eu sei que eu vou ter algumas recaídas e vou ter essa coisa, essa falta de credibilidade no futuro, falta de acreditar que vai dar tudo certo, que vou sair dessa. Eu sei que vão acontecer muitas recaídas, mas eu fiz uma promessa para o meu pai e eu fiz uma promessa de que eu nunca mais iria tentar. Nunca mais eu iria tentar fazer uma tentativa de me matar. Eu nunca mais ia fazer isso, né? E, e prometi também que eu ia fazer um tratamento, mas ia ser um tratamento assim, super intensivo, super. A minha vida ia ser focada só em me curar. Eu ia focar a minha vida dentro daquilo que aconteceu, dentro desse acontecimento. Então, o que eu fiz? Imediatamente eu procurei o psiquiatra, que para mim é o melhor psiquiatra que existe, que eu conheço, tá? Psiquiatra, psicólogo, psicanalista, enfim, são pessoas que na minha opinião, tem que ter, assim, cada um tem que escolher se adaptar com aquele, porque se você não entende, né, qual é a linha de trabalho, a linha de tratamento que aquele psiquiatra utiliza, você pode odiá-lo, odiar o que ele está fazendo. Você pode achar
o que já aconteceu muitas pessoas que eu conheço, que inclusive já trataram com o mesmo psiquiatra que eu trato, acham que saem pior da sessão de terapia do que quando entraram. Acham que estão piorando em vez de melhorar. Então a pessoa ela tem que ter um discernimento muito grande para poder entender qual é a linha de tratamento, o que aquela pessoa, o que aquele profissional está fazendo com você para que você permaneça ali e que você melhore. Embora muitas vezes você vá se sentir sim pior. Muitas vezes vai doer. Tá? Existe um modelo, né? Eu não sei se é assim que se fala, mas eu vou falar dessa forma. Existe um modelo de terapia onde você fala e o psicanalista ele só ouve, ele fala uma coisa ou outra ali, mas praticamente repetindo o que você está dizendo. E aí uma vez eu até conheci uma pessoa que disse assim, não, eu não gostei desse psicanalista, ela era atendida por um psicanalista que utilizava essa linha. Ela falou, porque se eu tô fazendo isso para melhorar, para ficar bem, para ficar feliz, eu saio de lá pior do que eu entrei. Falei, sim, mas isso não é só você que fala, então tem alguma coisa errada. Se só você fala e ele só repete o que você falou e você sai pior, é porque tem alguma coisa de errada com o que você está falando. É você quem está dizendo. Então, você está colocando para fora coisas ruins e aí você está se sentindo mal porque você está se vendo. É isso? Você está se olhando no espelho e de repente falando. Então, será que não é o momento de você continuar naquele psicanalista para justamente você cada vez se conhecer melhor, só que agora como você sabe que na verdade você só tá mal porque você tá vendo uma pessoa que você não tá gostando de ver, aí você tem a chance de você mudar. Fala, bem, se eu tô me sentindo pior, é porque eu não tô bem. É porque eu não sou a pessoa que eu gostaria de ser. Então vamos lá, vamos mudar essa pessoa. Mas e aí, até a pessoa ter esse discernimento e parar para pensar, não, peraí, se eu tô me sentindo mal, se eu tô saindo pior, é porque tem alguma coisa de errado comigo, é alguma coisa que eu preciso enxergar em mim, eu preciso mudar. Até a pessoa chegar a esse nível, né, de discernimento, muita coisa já pode ter acontecido. Então a pessoa precisa se adaptar com o seu psicanalista, né? E existem várias linhas de psicanálise, só que, várias linhas de tratamento, de terapia. Só que não sou eu quem vou dizer e não é a própria pessoa quem escolhe. Muitas vezes é um psiquiatra, é um médico quem vai dizer, porque existe o psiquiatra, que é aquele médico que está lá receitando, conversando com você, só batendo um papo mais para saber um pouco, e existe o psicanalista que é quem faz o tratamento. Quer dizer, eu acho que é isso, né? Pelo menos eu tenho o psiquiatra que me receita. No caso, ele bate um papo comigo e me receita o medicamento, e eu tenho o meu psicanalista, que é a pessoa que faz o trabalho como se fosse um psicólogo, mas é psicanálise, porque tem diferença entre a psicologia e a psicanálise. Não é a mesma coisa. Então, o que acontece? Se você não se adapta com essa pessoa, com determinada pessoa, você pode não entender e aí aquilo aí vai realmente cair por terra, você não vai se ajudar. Então você precisa de um médico que diga para você. Eu já tive médicos, por exemplo, que disseram para mim, não, você hoje está precisando de um terapeuta que faça terapia cognitiva comportamental. E aí eu procurei, né, uma psicóloga especializada em TCC, que é a terapia cognitiva comportamental. Então, alguns médicos eles vão olhar para você, vão conversar com você, vão ver qual é o seu incômodo, qual é a sua queixa, e eles vão te encaminhar ali para aquele tipo de profissional, para determinado tipo de profissional. Acredito eu que seja assim, né? Alguns vão dizer, mas eu não acredito que eles vão dizer, escolha um que use a linha tal. De repente, algum médico ele pode dizer isso assim,
dando uma opinião pessoal, mas normalmente eu acho que eles não dizem, né? Ah, usando a linha lacaniana, usando a linha freudiana. Eu acho que eles não receitam dessa forma, não sei. Mas o fato é que você tem que entender e tentar se adaptar com aquele psicólogo. Agora, é importante que você saiba que nem tudo que é dito a você vai ter que te fazer melhorar, porque de repente você vai pegar uma pessoa que vai te dizer só aquilo que você quer ouvir. Isso, na minha cabeça, na minha opinião, não é ser psicólogo. A pessoa tá te iludindo para poder deixar você melhor, deixar você mais feliz. De repente pode até funcionar ali, desculpa, naquele momento, mas não é uma coisa que vai funcionar para sempre, né? Porque a realidade não é essa. Entendeu? Então, um psicólogo ou um psiquiatra que esteja ali falando só aquilo que você quer ouvir, não sei se esse, de repente, esse é o ideal. Então, a pessoa tem que estar preparada também para ser atendida por psicólogos, psiquiatras, psicanalistas que vão dizer a você coisas que você vai detestar ouvir. E é exatamente naquele momento em que falou alguma coisa em que te doeu, que te incomodou, é que você tem que parar para pensar: por que isso me incomodou tanto? O que aconteceu ali naquele momento? Por que isso me fez ficar tão incomodada? Por que eu fiquei tão... Desculpa a palavra. Eu fiquei tão puta quando aquela pessoa disse aquilo. Por quê? Entendeu? E para pensar, será que o que ela falou é verdade? Será que eu tô com dificuldade de reconhecer como verdade o que ela falou? Será? O que será? Por que será que eu não gostei daquilo que eu ouvi? Né? Então isso é importante a gente perceber também que o psiquiatra, o psicanalista, ele não é sempre só o seu amiguinho, né? Porque se fosse assim, eu, por exemplo, já teria largado o meu há muito tempo, porque tem muitas vezes que eu saio da terapia assim, show. Mas eu penso em tudo que eu falei, em tudo que foi dito, e eu penso e eu falo, é verdade. Eu preciso mudar isso. E é aí que está o caminho. Você encontrar o caminho exatamente por aí, reconhecendo o erro, aonde você pode estar falhando com você mesmo, né? Não é onde você está falando com alguém, com outra pessoa, não, onde você está falando com você. E aí é a hora de você dizer: eu preciso mudar isso. Eu preciso mudar isso. Ok? Então, essa minha experiência, ela serviu para que eu hoje chamo de experiência, né? Obviamente que na hora eu não falei, eu vou fazer uma experiência, eu vou tentar me matar aqui. Não, não foi isso. Mas foi uma experiência e ela serviu para poder eu tomar uma decisão na minha vida, assim, muito certeira. Eu vou procurar ajuda para mim, né? Porque antes não era assim, era uma coisa ou outra. Eu não tomava os remédios direito, eu não procurava, tá, o psicólogo era, eu faltava, eu não levava aquilo a sério. Era uma coisa que assim, tá, né? Deixa pra lá. Hoje não, hoje é uma coisa, eu me comprometi comigo, é um compromisso que eu assumi comigo, né? É o foco da minha vida, é o meu tratamento. Então eu tenho esse tratamento, o medicamento, e além de eu fui também procurar a aldeia, né, uma aldeia que é um hospital psiquiátrico, né, que também eu poderia ter ficado internada lá, né, mas eu consegui fazer com que eu tivesse apenas as consultas de hospital dia, que eles chamam, que é ir e voltar para casa. Então eu também tive esse encaminhamento, né? Apesar de não ter frequentado, mas não foi por culpa minha, foi porque o plano não liberou e eu tava também não tinha dinheiro para poder dar continuidade naquilo, mas eu cheguei aí lá, e aquilo ali seria mais para adaptação da troca de medicamentos que eu estava fazendo, né? Então
Depois disso tudo, falei, olha, já passou aí um tempo que eu tô tomando medicamento. Se isso era mais para adaptação da troca, pronto, eu tô mais do que adaptada, né? E tudo, mas se for necessário, eu vou voltar ao hospital, vou pedir novamente o encaminhamento e vou tentar novamente com o plano para ver se eu consigo fazer o tratamento ali, se for preciso, né? Existem o CAPS também, o CAPS são ótimos centros também de tratamento para isso, né? Existem alguns que são para pessoas com problemas mais graves, né? Mentais mais graves, mas existem também os com pessoas que com para problemas mais leves, problemas de depressão mesmo, ou problemas de dependência química, alguma coisa nesse sentido, né? Mas o fato é que a pessoa, ela procurar o tratamento, ela focar nela, para ela se tratar, é a melhor coisa que tem, porque você está fazendo aquilo por você e é uma coisa que você sabe que vai valer, que é pro resto da sua vida. É a mesma coisa quando você, sabe, compra um imóvel, você sai de um aluguel, você tá pagando uma grana preta de prestação, mas você sabe que no final daquilo o imóvel vai ser seu. Então é isso, você tá ali se tratando, você tá focando a sua vida, mas você sabe que no final daquilo você vai estar curada, você vai estar bem, você vai estar bem para a convivência, para poder criar seus filhos, dar educação, né? Fazer as coisas de uma forma leve, fazer com que as pessoas que estejam perto de você se sintam bem, se sintam leve, né? Então é bacana você focar no seu tratamento, né? Então essa experiência serviu muito isso, para eu poder me colocar como o centro da minha própria vida, né? E agora eu estou em busca de autoconhecimento. Eu também procurei ajuda religiosa, mas isso não é uma coisa que eu acho muito legal ficar falando aqui, porque religião é uma coisa muito que cada um tem a sua crença, fala muito da crença, da fé de cada um, e a fé, né, é uma coisa que você não tem que discutir. Cada um vai ter uma fé, cada um vai crer em alguma coisa, né? Existem pessoas que não creem em nada também, então não é um tipo de coisa que eu gostaria de discutir aqui. Mas eu falo até para as pessoas que vai a dica, né? Fica a dica. Eu também procurei ajuda religiosa, sendo que a ajuda religiosa que eu procurei, ela deixou bem claro para mim: nós vamos te ajudar. É muito importante que você não falte, que você esteja aqui com a gente o tempo inteiro. Agora, não deixa de tomar medicamento e não deixa de ir ao seu psicanalista. Não deixa de fazer a sua terapia. Ou seja, própria religião deixou bem claro que Deus, ele pode tudo, né? Mas eu tô ali para poder buscar caminhar num ritmo bacana da minha vida, para eu poder caminhar procurando a leveza e a beleza dentro da minha vida e para poder me autoconhecer. É uma busca do autoconhecimento. Agora, eles não colocam ali, ó, a cabecinha da gente nos trilhos, não. Tá? Lá, pelo menos essa religião deixou bem claro. Não é, o nosso trabalho não é fazer isso, né? Fazer o trabalho do psiquiatra, fazer o trabalho de um remédio, de um medicamento, ok? Então é isso, gente, fica aí a minha experiência, né, com isso tudo. Por que que eu comecei também com esse canal? Já foi uma forma, né, já é mais uma forma de eu me ajudar. Eu tô falando isso porque eu falo e eu me escuto depois. Então, eu gosto de me ouvir, eu gosto de ouvir aquilo que eu disse, né, para poder pensar e falar, tá vendo, né? Então, gosto de me ouvir também. E aí é bom porque eu também coloco para outras pessoas, e aí outras pessoas que podem assistir também podem ter o mesmo problema que eu, e de repente outras pessoas que estão assistindo podem ter outros problemas e podem trazer para mim, e podem também querer me ajudar de alguma maneira, e podem vir me pedir ajuda. Então o canal, ele serve, ele abre aí um leque de coisas. É por isso que eu gosto de chamar, como uma amiga minha colocou, de rede de apoio, que é uma coisa que a gente está formando aqui, e eu espero que eu tenha muitos inscritos e muitas pessoas em contato comigo, como eu já tive, né, nesses primeiros dias, para que a gente consiga realmente se ajudar, mesmo aquela pessoa que
às vezes nem tem depressão, mas que tá precisando, porque tá triste, porque tá passando por um momento difícil, estamos aí, tamo junto, né? Tamo junto. Então é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, deixa aquele joia, tá? Não deixam de se inscrever, ativa o sininho, tá bom? Para receber a notificação. E ó, beijão e fiquem bem.